Reforço chega hoje para assinar com o São Paulo, finalmente. Vamos falar aí sobre isso, vamos falar também das doações do São Paulo aí para o Porto, do Moreira, do William Gomes. Tem mais notícias aí sobre isso, tem informação aí também sobre o Rian Francisco e várias e outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E o negócio é o seguinte, rapaziada. O São Paulo aí, né, fez o acordo lá do Name Rights no ano passado, né? Já fez acho que um ano aí, né, cara? E o que acontece? Até agora não temos, né, a fachada Morumbi no estádio. Até agora. Já tem um ano de parceria isso aí, até agora nada. Olha aí, informação do UOL. O Morumbi vai completar agora, no início de fevereiro, um ano sem o nome, tá, do Morumbi na fachada. A Mondelez vem cuidando de todo o processo. Ela já obteve parte da aprovação por parte da Prefeitura de São Paulo, mas ainda resta tramitação. A Prefeitura pediu um redimensionamento da placa que será instalada e a empresa vai atender. A nova previsão de instalação da fachada é para março desse ano, então só vai adiando, né? Só vai adiando, né? Já falaram umas 300 vezes que ia ter, que ia ter a instalação da faixa no ano passado, aí vai adiando, e agora botaram para março. Vamos ver se março vai sair aí essa fachada ou não, ou se vão adiar de novo aí nessa fachada, porque, porra, primeiro que tem que colocar a fachada, né? Tinha tirado a antiga para colocar a nova com name rights, e evidentemente que a própria Mondelez, né, cara, que é quem tá pagando pro São Paulo pros name rights, evidentemente que os caras querem colocar, né, um Morumbi lá por motivos óbvios. Tem que colocar aí mesmo, porque já tem muito tempo, um ano basicamente já da parceria, e até agora nada da nova fachada Morumbi, irmão, que teve, vocês vão lembrar, no ano passado, tá? Bem no comecinho do ano, né, ali, bem perto de ter fechado a parceria com a Mondelez, teve um evento no Morumbi, todo um evento lá, né, com um monte de ação para fazer aí a apresentação da fachada, e até agora nada, né, de colocar lá, né, porque não foi autorizado ainda. Informação aí, rapaziada, do GS sobre o Rodriguinho, que jogou bem contra a Portuguesa, rapaz, olha aí. O Zubeldia planeja dar mais oportunidades para o Rodriguinho. O jogador teve uma boa atuação na última partida do Tricolor. Apontado como jovem tímido e concentrado, Rodriguinho é conhecido na Barra Funda como um talento ainda a ser lapidado. Destaque na base na geração de 2004, ele sempre foi um jogador muito técnico. A capacidade de movimentação e de rodar pelo meio campo chamam a atenção, tá? Então, tá aí, o Zubeldia vai dar sim mais oportunidades para o Rodriguinho. Ele jogou bem contra o time da Portuguesa, né, cara? Pô, deu um cruzamento ótimo pro André Silva, que ele acabou perdendo o gol, e deu também um passe espetacular pro Ferreira, deixando ele na cara do gol, cara a cara ali com o goleiro, né? O Ferreira chutou a bola da trave, perdeu uma chance claríssima, num baita passe aí do Rodriguinho, né? E ele rouba a bola no meio e dá assistência pro Ferreirinha, e o Ferreirinha acaba perdendo o gol, tirando a bola, né, que ele foi pegar a bola lá no pé do zagueiro e errou a saída de bola, quase tomou um gol, verdade, mas ele entrou bem aí no jogo. Tinha feito um jogo muito ruim contra o Botafogo, naquela misturaiada que fizeram lá, né, misturando o time dos Estados Unidos com o time da Copinha. Ele jogou aquele jogo, jogou mal, foi horrível, foi muito criticado aí naquele jogo, com razão, porque foi muito mal, né, uma baita chance para ele, jogou mal. Contra a Portuguesa aproveitou, né, tanto é que ele foi reserva, né, já nesse jogo a gente jogou com 3 volantes, por exemplo, né. E ele vai ganhar mais chances. Enfim, ele tem o Oscar lá, espero que ele esteja aprendendo todo dia com o Oscar, porque é um jogador da mesma posição e, cara, o cara tá todo dia com o Oscar e tem que aprender alguma coisa, né? A questão é que ele é irregular, né? Bastante irregular aí, mas vai ter mais chances, tá bom? Amanhã tem Tricolor em campo contra o Santos e é o primeiro sanção do Zubeldia, rapaziada, olha aí. O São Paulo vai ter mais um clássico pela frente neste fim de semana. O São Paulo encara o Santos neste sábado na Vila Belmiro pela 6ª rodada do Campeonato Estadual. Trata-se de um novo adversário para o técnico Luiz Zubeldia. O treinador argentino nunca enfrentou o Peixe ao longo da sua carreira. Ele chegou ao São Paulo no fim de abril de 24, quando o Paulistão já havia acabado e o Santos estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? O Zubeldia tem só uma derrota em clássico, tá? Olha só. O Zubeldia aposta em um bom retrospecto em clássicos pelo São Paulo para sair vencedor do Sansão. Ele já participou de 5 clássicos contra rivais.
tá? Desde que desembarcou aí no São Paulo. Ele perdeu apenas uma vez. São 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ele tem 53% de aproveitamento em clássicos, tá? E foi aquele clássico lá que a gente perdeu o Palmeiras no ano passado, foi a única derrota dele. Olha só, o comandante mediu forças com o Palmeiras 2 vezes, ele empatou uma e perdeu a outra, que foi exatamente aí, né, cara? O jogo que a gente empatou foi o segundo jogo dele pelo São Paulo, que foi aquele jogo, né? Na verdade, a gente joga na quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, estreia do Zubeldia, a gente ganha 2-0. E o jogo contra o Palmeiras na segunda-feira, que foi até na preparação para esse jogo que o Pablo Maia se machucou no treino, irmão, e só foi voltar esse ano. Né? Então foi aquele jogo lá que foi 0-0. São Paulo estava muito desfalcado aí naquele jogo. E a derrota foi do ano passado, que ele entrou com o time reserva, porque a gente estava jogando a Libertadores. Né? Dias depois a gente ia ter o jogo da Libertadores. Não lembro se era contra o Botafogo ou se era contra o Nacional. Mas enfim, tinha jogo da Libertadores no meio de semana e ele preferiu poupar o time contra o Palmeiras no Allianz Parque. São Paulo perdeu no último lance, né, cara? O time faz até um jogo competitivo. Né? O Luciano fez aquele gol lá provocando. Enfim, tomou um gol no finalzinho aí. Já contra o Corinthians, ele está invicto. Foram 2 vitórias. O último deles no domingo, passado por 3-1, além de um empate, exatamente, né? Teve aquele 1-1, foi 1-1 ou foi 2? Foi 2-2, né? Que teve aquele monte de polêmica, né? O Luciano entregando gol pro Corinthians, né? Pô, teve aquele, foi o jogo que o Carlos Miguel fez uma defesa espetacular no último lance do jogo, né? Que foi, se não me engano, foi um chute do Michel Araújo. Teve o Luciano lá com o Carlos Miguel, que foi o último clássico lá. O Lucas fez um golaço, o primeiro, né? Que ele abriu pra cá pro São Paulo, foi 2-2 esse jogo. Aí teve o jogo de Brasília que o São Paulo venceu por 3-1 e esse ano também 3-1, né? Então o Zubeldia está invicto aí contra o time do Corinthians, né? Então amanhã tem o primeiro clássico do Zubeldia contra o Santos, esperamos, né? Que o São Paulo consiga aí uma vitória, né? Jogo difícil, não vai ser fácil, né? Mas os caras estão preocupados com a apresentação do Neymar, né? Os caras nem lembram que tem jogo amanhã, né? Estão preocupados mais com o Neymar do que com o jogo, então acho que é um bom ponto aí, né? Para o São Paulo aproveitar aí essa desconcentração do Santos para poder, esse desfoco, melhor dizendo, né, do Santos para poder o São Paulo amanhã vencer esse clássico, que faz até parte, né? Inclusive ano passado o São Paulo apresentou o Santos e o São Paulo apresentou o Lucas e o Rames no jogo contra o Galo, mano. Tava todo mundo focado no Lucas e no Rames e tomou um pau pro Galo em casa 2-0, inclusive o Lucas fez um pênalti naquele jogo, tá? Vamos avançando aí e vamos falar aí sobre o Rian Francisco, que é o xodó da torcida do São Paulo, chamando a atenção, né, cara, deste último jogo pro São Paulo. E o André Prihal, tá, jornalista aí São Paulino, né, grande André Prihal, fez aqui uma matéria, tá, como que o Zubeldia vê o Rian Francisco. Como é que o Zubeldia vê o Rian Francisco, tá? Temos aqui alguns pontos muito interessantes, né, sobre o Rian, vamos lá. A empolgação da torcida do São Paulo com o Rian Francisco é quase impossível de segurar. O gol que garantiu a vitória contra a Portuguesa apenas contagiou o ambiente de muitos que já querem ver o garoto como titular. Ainda mais com a má fase do Caleri, que não marca desde setembro. A ideia do Zubeldia é ter um centroavante de mais bagagem, que é o Caleri, para tirar a pressão sobre os ombros de Rian Francisco, que ainda é muito jovem e inexperiente. Assim, ele pode atuar de forma mais leve e sem a responsabilidade de ser a solução para os problemas ofensivos do São Paulo, tá? Isso aqui é muito interessante, olha só onde a gente vai chegar com isso aqui, tá? A ideia do Zubeldia, né, e pela ideia aqui, já até funcionou contra o time da Portuguesa, tá bom? Vai ao encontro de como joga o Caleri. Além de ser um finalizador, o argentino tem a característica de prender os zagueiros e limpar a área para que os outros companheiros tenham mais liberdade para atacar o espaço, que foi o que aconteceu contra o time da Portuguesa, né? O primeiro teste foi positivo. Com o Caleri no centro das atenções da defesa da Portuguesa, Bobadilha consegue encontrar o Rian Francisco livre. O garoto precisou de um toque na bola para virar o placar e dar a terceira vitória para o São Paulo no Campeonato Paulista. Que é interessante por quê, rapaziada? Porque é o seguinte, isso aí já funcionou contra a Portuguesa, né, cara? Que foi, né, o Rian junto com o Caleri. Então, a ideia do Zubeldia é muitas vezes os dois jogar juntos, tá? Então não vai ter esse negócio de que, vai ser o Caleri do time para entrar o Rian. Não vai ter isso, essa não é a ideia do Zubeldia, tá? E rapaziada, aquele negócio, o Caleri tá em uma fase, não tá fazendo gol, tem que voltar a fazer gol, porque o centroavante vive de gol, ele tem que voltar a fazer gol. E cara, o Caleri, quando ele tá jogando, tá, ele impõe respeito pro adversário, tá? O adversário respeita o Caleri, ponto final. Só você vai ver as entrevistas dos jogadores que enfrentam ele,
né? Você já viu já o Murilo do Palmeiras, o Gustavo Gomes do Palmeiras falando sobre o Caleri, outros jogadores tem falando da dificuldade de marcar ele, né? Bom, tem o Davi Luiz na entrevista falando que é muito difícil marcar ele. Então, os adversários, cara, têm respeito pelo Caleri. Não sei se medo é a palavra, é respeito, entendeu? Quando ele tá ali na área, tá todo mundo de olho nele, entendeu? Além dele encher o saco da defesa, né, cara, de ajudar o São Paulo também no jogo sujo sem a bola, prestando na marcação, ele também ajuda nesse aspecto. E quando o Caleri tá na área, todo mundo tá olhando pra ele. Quando a defesa tá olhando pra ele, ele dá espaço, né, cara, para os outros jogadores. E aí que entra o Rian, que foi o que aconteceu no jogo contra a Portuguesa, né, cara? Você viu que tá todo mundo ali focado no Caleri, pô, do nada, Rian Francisco, né, pô, na cara do gol, no passe do Boadilha. Por quê? Porque a defesa, né, cara, deu espaço ali, porque não tava focado no Caleri, que tava dentro da área, porque o Zuboji botou os dois pra jogar juntos e o Rian saiu na cara do gol. Então a ideia é essa, muitas vezes pôr os dois pra jogar, pro Caleri limpar a área, pro Rian fazer o que ele faz de melhor, que é dar o último toque ali e fazer o gol, né, que a finalização dele é incrível, é impecável. Então o Caleri vai ajudar bastante aí o Rian Francisco, não tenho dúvida alguma disso, né? E é uma boa ideia, sendo bem sincero, né? Acho que o Zubeldian tem essa ideia do Caleri com o Rian e acho que é uma ideia que faz sentido, né? Porque o Rian é espetacular, ele vai jogar mais, mas a gente não pode pegar ele e falar, ó, Rian, vai jogar você, faz 50 gols no ano, você acha da Libertadores, não pode jogar essa responsabilidade nele, né? Então, quando o Caleri tá em campo, ele tem uma responsabilidade maior, né? Pela idade dele, por já ser experiente e mais cascudo e tudo mais. Então o Caleri vai ajudar bastante aí o Rian, não tenho dúvida alguma disso, né? Como aí o Zubeldia tem essa ideia, eu acho que faz total sentido, tá? Agora, rapaz, vamos avançando aí. E o negócio é o seguinte, rapaziada, eu vou falar pra sei lá quantas vezes eu já fiz isso aqui, aquele negócio, nada tá tão ruim que não possa apertar, todo mundo puto da vida com o Willian Gomes, né? Que foi doado pro Porto, que o Moreira foi doado pro Porto, só que aquele negócio, rapaz, as coisas pioram, né? A gente pensa que não pode piorar, mas piora porque hoje pela manhã, sexta-feira, o Porto oficializou aí, tá? A contratação do Willian Gomes e também do Moreira, e a questão é o seguinte, o Porto divulgou um comunicado anunciando as contratações e divulgou os valores dos dois negócios, tá? E o que acontece? Aqui no Brasil, as informações que tinha saído o quê? Que era 12 milhões de euros, você pode ficar com 9,5, não sei o que. O Porto divulgou de forma oficial, tá? Ele confirmou a compra aí do Willian Gomes por 9 milhões de euros, que dá aí 55 milhões de reais, tá? Então, no comunicado do Porto não tem 12 milhões, tem 9 milhões de euros. Então, se for 9 milhões de euros, você vai ficar com ainda menos de com isso, porque tem que pagar comissão, tem que pagar tributos, né? Então você vai ficar com menos de 9 milhões de euros, tá? Então seja um ponto importante, tá? E no caso do Moreira, tá? Aqui no Brasil tinha sido anunciado que era, né, 2 milhões e meio, 3 milhões de euros aí a opção de compra que tem no contrato. O Porto colocou que ele chega por empréstimo, né, e gratuito, né, que o Porto não vai pagar nada, e a opção de compra é de 2 milhões de euros, tá? Que dá aí 12 milhões de reais. Então, era um valor pro Willian Gomes e pelo Moreira aqui no Brasil, mas o Porto anunciou de forma oficial outros valores ainda menores, né? Então, dois negócios ridículos, dois negócios vergonhosos, né? O São Paulo lá fez o post, que São Paulo, né, acertou a transferência do Willian Gomes, nem postou o valor nem nada, porque eles têm vergonha, né, de postar. Eu também não, se eu fizesse essa vergonha aí, eu também não postaria porque eu teria vergonha, né? E com certeza eles estão com vergonha aí dessa negociação. E tu vai entrar no post do São Paulo, né? Desejando boa sorte pro Willian Gomes, que anunciou ele pro Porto. Tu vai ver lá, pô, todo mundo xingando a diretoria, né? Falando que foi ridículo o negócio, que é uma piada, tá? Que aqui é uma piada de mau gosto esses dois negócios que a diretoria de São Paulo fez, tá? 9 milhões de euros aí pelo Willian Gomes, que a gente vai ficar com 9 milhões, né? Porque tem que pagar tributo, comissão. E, cara, o Moreira é uma vergonha, cara. 2 milhões de euros e um empréstimo gratuito é um negócio vergonhoso. Eu acho que o São Paulo nunca trouxe um jogador na vida, tá? Acho que o São Paulo nunca trouxe um jogador na vida que por empréstimo que ele não teve que pagar nada. Qualquer time São Paulo tem que pagar alguma coisa pelo empréstimo. No caso do Porto, os caras levaram o moleque de graça, né? Com opção de compra aí. Então levou o moleque de graça, vai jogar lá um ano e se o Porto quiser, eles vão comprar o moleque por 2 milhões de euros. Ele pode virar o Cafu lá, pode virar o Felipe Lan lá, que é 2 milhões de euros que tá fixado aí no contrato, né? É um tipo de negócio, cara, que tu olha, irmão, que dá nojo, dá desgosto, dá desânimo, dá tristeza aí de saber, né, que as pessoas do São Paulo fazem esse tipo de negócio, né?
é muito triste realmente você ver, né, esse tipo de negócio aí, que as pessoas que comandam o São Paulo fazem, né? E o Porto também anunciou, tá, a rescisão do Wendel, né? Então finalmente agora ele vai chegar aí. O blog do São Paulo colocou aqui, ó. O Wendel chega ao Brasil hoje e deve ser apresentado na próxima semana em coletiva, tá? Então o Wendel é aguardado hoje ainda, tá? Aí em São Paulo, tá? Então vamos ter já o Willian Gomes, o Wendel já chegando no Brasil aí hoje, na semana que vem ele deve ser aí daí sua entrevista coletiva, né, de apresentação. Então ele chega hoje, né, vai fazer exames médicos, depois o São Paulo vai anunciar o Wendel aí de forma oficial. Inclusive que demora também, cara. Pô, o Moreira e o Wendel Moreira e o Willian Gomes, né, que estavam no São Paulo, foram pra lá, já foi anunciado, tiraram um monte de foto, de vídeo, não sei o que, e o Wendel só agora que vem, né? Parece que tudo pro São Paulo é mais demorado, é mais difícil. Aí, né? Enfim, então tá aí, tá, rapaziada? As informações e a divulgação do Porto, né? Que é dois negócios assim vergonhosos aí que dá nojo, né? Dois negócios também que dá nojo, dá desgosto você ver esse tipo de coisa. Aí, certo, meu querido? É isso, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.